Olá, boa tarde. Começa agora a nossa aula de matemática de hoje e nós vamos utilizar o nosso material didático, né? Que nós estamos trabalhando os múltiplos dos números naturais e como a gente iniciou o capítulo 3 falando disso, a gente vai estar dando continuidade a essas questões dos múltiplos dos números naturais. Pessoal, é muito simples e eu preciso que você grave isso, se você quiser anotar no seu caderno, que é importante, né? Que os múltiplos de um número são todos os resultados possíveis da multiplicação desse número por todos os outros e cada um dos números naturais. Então, por exemplo, se a gente for achar os múltiplos de 2, né? Você vai pegar todos os números naturais e multiplicar por 2. E obtendo o resultado, você vai ver quais são os números que são os múltiplos de 2. Assim de 3, de 4, de 5, sucessivamente. Lembrando que os números naturais são infinitos, da mesma forma, os múltiplos também são infinitos, tá? Então, não esqueça de gravar isso, que isso é muito importante. Inclusive, hoje nós vamos fazer alguns problemas, né, que eu vou deixar aqui para vocês fazerem, para você praticar essa ideia do múltiplo, tá? Situações corriqueiras, coisas que você precisa refletir e organizar, lembrando que é muito importante ler a situação problema, porque às vezes nós não lemos direito, às vezes lemos correndo ali e não conseguimos resolução do problema, porque não conseguimos interpretar de forma interessante o enunciado do problema, tá? Então, volte de novo no enunciado, leia com atenção, tá? Reflita naquele problema antes de você fazer. Essa atividade aqui, gente, tanto da página 94 e da página 95, você pode sim fazer ela em dupla. Professora, mas como que eu vou fazer em dupla sendo que a gente está em distanciamento social? Você pode pegar um telefone do seu colega, o número do WhatsApp dele e fazer junto com ele no momento que você estiver fazendo essa atividade. Que de repente o seu colega tem uma outra visão do problema que você não está conseguindo ter. E é importante essa interação. Inclusive, a orientação do livro didático dessa atividade é você fazer ela em dupla. Então, mesmo online, mesmo na distância, faça essa atividade em dupla, tá, pessoal? Vamos lá. A maioria dos problemas aqui você vai fazer no seu caderno de matemática, tá? Então, você coloca o número da página, coloca a data direitinho, o assunto que se trata, né? Que vocês já sabem fazer isso e vem fazendo os problemas, os resultados dos problemas, tá bom? Problema não é problema. No problema 1 da página 94. Clara está organizando seus anéis em um porta-joia com várias repartições. Se agrupá-los de 4 em 4, sobrarão 2 anéis. Se agruparmos de 5 em 5, vai sobrar 3 anéis. Quantos anéis Clara possui? Sabendo que esse número é menor do que 30. E o que pode ter repartições vazias? Então a Clara, ela tem uma quantidade de anel menor do que 30, né? Já foi falado aqui. Só que ela vai fazer conjuntos de 4 em 4 ou vai fazer conjuntos de 5 em 5. Aí você vai descobrir quantos anéis Clara possui. Esse problema, ele é um problema que você vai precisar de fazer 2 grupos. O de 4 em 4 e o de 4 em 5. Aí você tem que verificar todos os múltiplos de 4 que são menores do que 30 e todos os múltiplos de 5 que são menores do que 30. Tá, pessoal? Não se esqueçam disso. E aí o problema já vem te falando. Se você agrupar de 4 em 4, vai sobrar 2 anéis. Se você agrupar de 5 em 5, vai sobrar 2 anéis, tá? Então, depois que você fizer os 2 grupos, com os múltiplos de 4 e com os múltiplos de 5, você vai verificar que tem um único número ali que ele repete tanto no múltiplo de 4 quanto no múltiplo de 5. Aí, nesse momento, você vai conseguir achar o resultado dessa questão, tá bom? Aí vem uma outra questão aqui também muito interessante, fazendo combinações, né?
A lanchonete da escola de Beatriz permite que os alunos montem o seu próprio sanduíche natural, escolhendo o recheio entre peito de peru, frango ou patê de tomate seco. As opções dos pães são integral ou pão branco. Quantas combinações diferentes Beatriz pode fazer para montar o seu sanduíche? Vamos registrar os tipos diferentes de sanduíches que podem ser montados utilizando um diagrama de árvore, que é aquele diagrama que tem aqui no nosso livro didático. Esse formato de diagrama aqui que vocês já conhecem já. Com peito de peru, pão branco e pão integral, você coloca aqui. Sanduíche de peito de peru com pão branco, sanduíche de peito de peru com pão integral. Com frango, a mesma coisa, com patê, a mesma coisa. Nesse esquema. Veja que para cada recheio, Beatriz tem duas possibilidades de combinações com dois tipos de pães. Logo, Beatriz tem 3 vezes 2, que é igual a 6 possibilidades de combinações diferentes para montar o seu sanduíche. Esse exemplo do sanduíche aqui é muito interessante para você descobrir a questão dos múltiplos. O total de possibilidade é um número múltiplo de 3 e também de 2, né? Pois 6 é o resultado da multiplicação de 3 por 2. Se você multiplicar 2 por 3, você também vai ter esse resultado. Beleza, aí vem a questão para fazer. Se a lanchonete oferecesse mais um tipo de pão, quantas seriam as possibilidades para montar os sanduíches? O resultado seria múltiplo de 3? Converse com seus colegas a respeito. Essa questão, se você quiser, você pode fazer ela em dupla. E aí você vai fazer esse esquema aqui do diagrama de árvore no seu caderno e escrever as possibilidades. E depois você vai responder se é múltiplo de 3 e quantas seriam essas possibilidades de sanduíches diferentes que Beatriz tem. É Beatriz, né? Isso, que Beatriz tem. Tá, Bia? Aí, ó, comendo sanduíche, que delícia. Tá certo, pessoal? Essa questão é uma questão grande. Então, eu te aconselho a você fazê-la calmamente, tá bom? E nós vamos fazer também essas atividades aqui do Antes de Seguir, que são só 3 questões também. Porque, gente, eu quero que vocês consolidem de forma tranquila a questão dos múltiplos. No vídeo anterior, eu falei especificamente sobre isso. Se você tiver dúvida, pode acessar ele, tá lá no meu canal. Fica tranquilo, tá? Tá lá disponível para você. Nessa atividade aqui do Antes de Seguir, tem também fazendo no seu caderno da disciplina, crie em seu caderno um problema sobre possibilidades que possam ser resolvidos com a operação 3 vezes 7. Você vai criar um problema mostrando essa possibilidade de operação 3 vezes 7, beleza? Depois, utilize um diagrama de árvore, que você já sabe o que é, nós já fizemos aqui na atividade anterior, na atividade fazendo as combinações, então você já sabe o que é esse diagrama de árvore, para representar em seu caderno as possibilidades de cada situação a seguir. Temos 3 situações aí. A turma do 5º ano vai produzir uma camiseta personalizada. Isso é interessante, hein? A camiseta será de corpo, a camiseta terá o corpo de uma cor e as mangas estampadas. Há 6 opções de tecido para o corpo: branco, preto, azul, cinza, verde e amarelo. E 3 opções para as mangas: tecido com flores rosas, estrelados e listrado. Quantas opções diferentes de camisa a turma tem para escolher? Do mesmo formato da atividade do sanduíche da Beatriz. Faz o diagrama de árvore e vai colocando as possibilidades. Depois você vai ver quantas possibilidades tem, você vai fazer a multiplicação e vai encontrar o resultado de possibilidades que tem essa camiseta aqui do 5º ano. Vamos para a situação B. Para expor os trabalhos de geometria na amostra de ciências da escola, os alunos montarão painéis utilizando madeira e emborrachado. Existem 2 possibilidades de cores de madeira, de moldura e 5 diferentes de emborrachado. Quantos modelos diferentes de quadrado podem ser montados? Aí tem aqui 2 opções, o branco e o madeirado, e 5 cores diferentes de emborrachado. Diagrama de árvore fazendo a questão das possibilidades, tá? E a última. Escreva a operação que permite determinar o total de operações
das camisas da letra A da questão anterior. Então, você vai escrever essa operação aí. E A. Em seguida, elabore em seu caderno um problema de possibilidades que utilize a mesma operação. Pessoal, não, professora, é muita coisa. Não é. Não é muita coisa. Como eu falei no início do vídeo, você pode fazer essa atividade em dupla. Pode fazer uma chamada de vídeo do WhatsApp, combinar aí com seus pais, seus responsáveis. Na sala tem muitos parceiros, né? Faça com seu amigo mesmo. De repente, você não quer fazer com pessoas diferentes, faça com quem você tem afinidade, não tem problema. O importante é que a gente consiga chegar na live de amanhã para sanar essas dúvidas, tá? E esses exercícios todos estão envolvidos o múltiplo, tá? De números naturais, não esqueçam disso. Envolvido também possibilidades que encontramos através dos múltiplos, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido e espero vocês na próxima aula. Um abraço! Olá, começa o nosso conteúdo de ciências aqui, né? Nós trabalhamos aí no início da segunda-feira sobre alimentação saudável e agora nós vamos entender sobre os alimentos, os nutrientes, né? O grupo de alimentos, a função dos nutrientes, dos sais minerais e das vitaminas. É muito importante a alimentação saudável para a vida. Inclusive, ficou para casa aí. Quero responder pequenas perguntas aí do início do capítulo, né? Falando sobre a sua vida alimentar, como que você participa da sua vida alimentar com a sua família, se você vai até as compras, se você tem decisão de escolha, se você alimenta de forma saudável ou não. E esse capítulo é dedicado a isso. Então, nós vamos aprender um pouco mais com essa aula de hoje. Vamos caminhar para avançarmos nesse conteúdo, tá, pessoal? Vamos lá. Na aula anterior, nós lemos a introdução dos alimentos e dos nutrientes, né? Sabemos que os alimentos são componentes das refeições. O leite, as frutas, as carnes, arroz, feijão são exemplos de alimentos. Os nutrientes estão presentes no alimento, que são classificados em carboidrato, lipídios, que são as gorduras, proteínas, sais minerais, vitaminas e fibras. Alguém já ouviu falar essa frase assim? Não pode abusar do carboidrato. Esse carboidrato não pode ser consumido de forma exagerada. Eu tenho escutado isso porque eu estou tentando fazer dieta e o que eu mais consumo é carboidrato. Tá? Nós vamos entender aqui, tá lá no nosso material didático da página 70 até a página 74, esses grupos de alimentos, tá? Acompanhe aí, por favor. Observe nas figuras a seguir exemplos de alimentos ricos em cada grupo de nutrientes. Exemplos de alimento rico em carboidrato: pão, arroz, mandioca, milho, batata e macarrão. Exemplos de alimento rico em lipídios, gorduras: azeite, manteiga, castanha, noz e amendoim. Exemplos de alimentos ricos em vitaminas, sais minerais e fibras, que é um grupo importante aí, né? Verdura, legumes e frutas. Cada alimento pode ser rico em um tipo de sal mineral ou em uma vitamina. Por isso é importante consumi-los de forma variada. Tem várias frutas e vários legumes e várias verduras dentro desse cesto aí, né, pessoal? O grupo de baixo. Exemplos de alimento rico em proteínas: leite, carne, boi, porco, galinha, peixe e outras. Feijão. As fibras estão presentes em frutas, vegetais e grãos. São exemplos de alimentos ricos em fibra: laranja, maçã, alface, alimentos integrais, semente de linhaça, semente de chia e aveia. Tem até a foto deles aí, tá? No rodapézinho aqui da página 71. Falando lá, exemplos de alimentos ricos em fibra: semente de linhaça, aveia, laranja e semente de chia. Às vezes estamos com o intestino preso, né? Com vontade de ir no banheiro e não conseguindo. E aí você vai até o médico e ele ou a nutricionista te orienta a comer alimentos ricos em fibra, porque a fibra ela vai ser benéfica lá para o seu intestino, tá?
Página 72, nós vamos entender esses grupos, como que se dá essa divisão, né? Cada grupo de nutriente possui funções no corpo humano e é necessário para a manutenção da saúde. Conheça exemplos dessas funções na tabela seguinte. Tem uma tabelinha aí muito interessante, tá? Bem dividida, bem colocada, da divisão desses nutrientes, como que ele vai fazer cada benefício, né, de cada nutriente no nosso corpo. Vamos lá então. As proteínas estruturam o corpo, transformação dos alimentos durante a digestão. As gorduras, que são os lipídios, reserva de energia, proteção de órgãos internos. Carboidratos, fornecimento de energia. Sais minerais, constituição de ossos e dentes, através do cálcio. Transporte de oxigênio no sangue, o ferro. Vitaminas, funcionamento da visão, vitamina A, formação dos ossos, a vitamina D. Fibras, formação e movimentação das fezes, como eu dei o exemplo no exemplo anterior aqui do nosso vídeo. Os nutrientes são necessários na alimentação e exemplos de suas funções no corpo humano. Sem os nutrientes é impossível, pessoal, a gente conseguir alguma estrutura do corpo. Então, todos eles são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo. Quando você tem alguma deficiência de nutrientes em alguma parte, você vai comprometer aquela parte do corpo e você vai estar mais propício a ter doenças. Então, isso é muito importante. Isso não é só uma conversa da sua família, falar assim, come direito, meu filho. Não. Precisamos alimentar bem, porque isso vai trazer benefício para a nossa saúde. As crianças se desenvolvem rapidamente e por isso precisam de alimentos variados, que sejam ricos em cada grupo de nutrientes, na quantidade adequada à sua idade e às suas atividades. Olha que interessante. Então, você que é criança ainda, está nessa fase de desenvolvimento, é muito importante você consumir alimentos saudáveis. Muito mesmo, tá? Aqui nós vamos no aprendendo mais. Os sais minerais e as vitaminas são essenciais para o funcionamento do corpo, né? E para a manutenção da saúde. Existem vários tipos de sais minerais e de vitaminas e cada um deles possui uma função no corpo. Para obter esses nutrientes de forma correta, é importante comer alimentos naturais como frutas, verduras, legumes, ovos, leite, carnes, arroz e feijão. Se uma pessoa não tem a quantidade necessária de vitaminas e sais minerais no corpo, ela pode ficar doente. Foi quando eu terminei de falar aqui sobre isso, tá? E aí, pessoal, nós vamos conhecer no quadro da página 73 e na página 74, nós vamos conhecer e seguir outros exemplos desses nutrientes e as suas funções, tá? As fontes desses nutrientes e as funções que esses nutrientes têm. Sais minerais, onde encontramos o exemplo de função no organismo, né? No corpo humano. Sódio, tem até o desenhozinho aí do sal de cozinha. Participa da regulamentação da quantidade de água no corpo. Mas ele tem que ser consumido de forma correta. Não dá pra gente comer muito sal que prejudica outras coisas. Potássio, que são sais minerais, ele é encontrado na banana. Participa da regulamentação da quantidade de água no corpo e da atividade dos músculos. Fósforo, também que são sais minerais. Leite, ovos e carne, assim como o cálcio, faz parte da estrutura dos ossos e dos dentes. Lodo, peixes, frutos do mar e sal de cozinha, participa do controle do funcionamento do corpo. Seguindo o quadro aqui, vitaminas. Aí no quadro anterior nós falamos dos sais minerais. Agora nós vamos falar das vitaminas, onde que a gente encontra e quais que são os exemplos de função no corpo humano. Vitamina E, ovos, leite e brócolis. Ih, tem gente aí que não gosta de brócolis de jeito nenhum, hein? Vou te mandar o vídeo da Heloísa comendo brócolis, ela ama. Essas funções no corpo humano, formação de células do sangue.
Vitamina K, couve, fígado e repolho. Tem gente que não gosta disso não. Coagulação do sangue após um sangramento. Essa vitamina K, ela é específica para isso. Vitaminas do complexo B. Arroz integral, carnes, feijões, soja, grão de bico e lentilha. Crescimento. Quer crescer? Coma vitaminas do complexo B, tá? Senão você vai ficar pequenininho. Vitaminas do complexo C e vitamina C. Acerola, limão, laranja, goiaba e espinafre. Manutenção dos nossos ossos e dentes. Pessoal, vocês repararam uma coisa que eu reparei aqui? Não tem nenhum biscoito recheado, nenhuma Nutella, nenhum refrigerante. Triste isso, né? Nenhuma guloseima diferente. Então, o que é a indicação? Coma de forma saudável, tá? Você vai reler algumas partes aqui, que eu vou enviar um questionáriozinho super simples sobre isso no Google Forms. E você vai responder lá pra gente, tá? Pra você entender e consolidar isso aqui. Volte no conteúdo, assista o vídeo mais de uma vez, dê vários likes pra você confirmar que você aprendeu, tá? E daqui a pouco a gente vai estar na nossa próxima aula. Começa agora o nosso conteúdo de português de hoje, pessoal. Nós vamos trabalhar no livro didático da página 83 até a página 88, né? Como nós falamos na live de terça-feira, nós começamos o capítulo 3 falando da água, né? Da importância que a água tem, de como que ela é essencial para a vida, de como que precisamos dela na sobrevivência humana. Sem ela é impossível sobreviver. E aqui no livro de português, no dia de hoje, nós vamos trabalhar um artigo científico. O que é isso, professor? É o trabalho acadêmico que apresenta, discute ideias, métodos e técnicas e é o resultado de uma pesquisa. Então, quando se trata de um artigo científico, ele vem apresentando para os seus leitores, que no caso somos nós, dados verdadeiros e é um texto confiável para você ter informação e saber resultados de determinadas pesquisas, tá bom, pessoal? Então, no texto 2 aqui, Terra, Planeta, Água, é um texto assim, nós vamos também verificar de onde que ele foi retirado, né? E aí, se você tiver acesso, você pode pesquisar também, se você tiver um pouco mais de interesse de conhecer um pouco melhor sobre essa estrutura do artigo científico. Beleza? Antes de lermos o texto, nós vamos responder duas perguntinhas, no seu caderno da disciplina de português. Aqui não cabe você responder, então você responde no seu caderno da disciplina. Depois que você lê o texto, fica mais fácil você responder essas duas perguntinhas, tá? Será que há mais água que terra no nosso planeta? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Vamos ler o texto e vamos descobrir. Então agora você vai ler esse texto aqui, eu não vou ler ele agora na aula gravada. Tem algumas palavras em destaque, como planeta água, planeta fogo, planeta oxigênio e planeta ferro, né? E tem algumas ilustrações, aí tá falando os dados de porcentagem, então tenha atenção sobre isso, né? E lá na página 84 tá falando o seguinte, da onde que ele foi retirado, né? Tá lá o link do site, né? Para artigos científicos da Escola Kids, Terra, Planeta, Água. Muito interessante esse site, eu consegui visualizar ele aqui, super legal, então não deixe de acessar, tá? Esse artigo foi retirado de um site destinado a crianças que se interessam por conteúdo informativo e temas científicos. Então, dá uma passadinha nesse site, verifica sobre isso, que é muito importante, você vai conseguir aprender coisas novas lá também. Nesse momento, nós vamos trabalhar por dentro do texto, né? Que é algumas perguntas relacionadas ao texto. Inclusive, a número 1 aí do por dentro do texto, você vai ter que procurar no dicionário duas palavras. Professora, meu dicionário está lá na escola. Beleza, você tem acesso ao dicionário online. Então não é desculpa, que hoje em dia a gente tem dicionário online, dicionário no celular, aplicativo de dicionário. Então o importante é você conferir, tá bom?
Você vai responder essas perguntas que estão abertas aqui, pedindo para identificar, pedindo para transcrever e justificar. São palavras que vocês já sabem, né? Então não precisamos falar sobre elas. Eu estou tentando, que eu vi aqui na página 85, que tem uma fonte de um documentário que chama Planeta Água. Ele é pago ou alugado, mas eu estou tentando ver se eu consigo ele de uma outra estrutura para mandar para vocês assistirem, que é muito interessante esse documentário. Mas nós vamos seguir aqui, pessoal, de entendermos um pouco mais do texto. Então, você vai ler o texto, responder as perguntas aqui, né, da página 84 e da página 85. E nós vamos também ficar sabendo o por dentro do gênero do texto. Comecei o vídeo falando que esse texto é de um gênero do artigo científico, né? Então, é um texto determinado que tem algumas especificações diferentes, não é um texto comum, é um texto diferente dos outros que já conhecemos, né? O texto Terra, Planeta, Água pertence ao gênero textual artigo de divulgação científica. Isso é muito importante, então grife isso aí. Entenda melhor o que isso significa. A todo momento, novos estudos, teorias, pesquisas e descobertas acontecem no mundo da ciência. E todo esse conhecimento deve ser repassado para as pessoas, certo? Certo. Pois é. Mas para que isso aconteça, diversos especialistas escrevem suas teorias e descobertas sobre variados assuntos. Estes textos são chamados de artigos de divulgação científica, tá? Eles levam tempo para ser pesquisado, tem técnica para fazer, tem um método certo para depois divulgar para nós leitores, tá? Então, se eu perguntar para vocês qual que é o gênero desse texto, Terra, Planeta, Água, você já vai responder claramente que é um artigo de divulgação científica. Não tem mais conversa sobre isso. O porquê? Tá aí no quadradinho e eu falei para você no início do vídeo o que significa um artigo de divulgação científica. Nesse momento você vai responder as perguntas aí sobre o texto Planeta Água. Responda qual é o assunto, qual é o público-alvo, onde foi publicado, tudo está aí no texto, é só você retirar e responder. Releia o título e relacione a finalidade de um artigo de divulgação científica ao fato de que o título pode ser uma pergunta, você vai relacionar essas duas coisas e você vai identificar e responder as outras questões lá da página 87, tá? Aí nós vamos terminar essa atividade na página 88, na número 7, tá? Então, pessoal, vocês têm grandes atividades aí, mãos à obra para fazer ela, tá? 84, 85, 86, 87 e as duas atividades lá da página 88, tá certo? Nós vamos parar por aqui. As nossas dúvidas estamos à disposição no canal da escola, né? Você pode falar diretamente comigo no atendimento ou também nas nossas lives de terça e sexta-feira às 15 horas, tá? Não deixe de assistir o vídeo, não deixe de voltar aonde você tem mais dúvida, releia o texto quantas vezes for preciso e façam as atividades. Relembrando, a gente começou o trimestre, essas atividades todas vão ser avaliadas, né, nos pontos de participação, e eu não quero que você perca esses pontos, porque ele te ajuda na hora da trimestral. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, foi um enorme prazer e até amanhã na nossa live, hein, pessoal? Um abraço!